livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, o versículo é de número 1. Glória a Deus. Como já foi falado pelo pastor Isaac de Andrade, sexta-feira que vem está aí, meus irmãos, uma campanha forte, revelada por Deus, né? É a queda da muralha, é isso? É? Glória a Deus. Quem acredita que Deus derruba a muralha? Glória a Deus. Maravilha, viu, meus irmãos? Deus derruba assim, meus irmãos. Diz assim, ó. Diz assim o Deus sagrado. Glória a Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em... Espera aí, eu acho que os irmãos não acharam, não. É 2, capítulo 2, o versículo é de número 1. O Evangelho São Marcos. 2, capítulo 2. Quem achou, dão glória para Deus aí, igreja. Agora sim. Então quero ver vocês interagir aqui. E alguns dias depois entrou outra vez em... Onde? E soube-se que estava em... Só para frisar aqui, logo se ajuntaram tantos, que nem ainda no lugar, e junto à porta eles... E anunciava alisar. Vamos voltar aqui o capítulo 1, o versículo 1, de que diz assim, ó. E soube-se que estava em casa. Vamos lá? E soube-se que estava em... Amém? Levanta a tua mão para o alto, você que não tem a Bíblia, e diz assim, ó, fala Deus, porque eu acredito que o Senhor fala em pleno século 21. Glória a Deus. Meus irmãos, querido, vira para teu irmão e diz assim, ó, Deus tem uma palavra para você. Cadê os irmãos? Não fala não, vira para os irmãos aí e fala, irmão. Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Aplauda a Deus agora com as palmas bem fortes, que é para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não está. Meus queridos, amados irmãos que estão de plateia para Jesus, nesta manhã gloriosa, nós fizemos menção de um texto sagrado, a qual está escrito e registrado no livro que recebe o nome de São Marcos. São Marcos faz parte de um dos 4 livros que compõem Santo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele esteve entre nós em matéria física, eu posso dizer e afirmar categoricamente que Ele foi o maior e melhor homem que passou a existir em toda a terra. Talvez vocês, no decorrer do ano, do seu nascimento até o momento que você se encontra agora, você já viu falar de grandes homens que fez grandes feitos, como meus irmãos, os primeiros colonizadores do Brasil, entre outros. Mas nunca desses foram semelhantes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens com status de figura pública, esses homens com status de libertador e salvador, colonizador de país, fez grandes feitos, com certeza, e ficaram registrados nos anais da história. Mas eu quero falar que um homem simples, que revolucionou as pessoas através da tua palavra. A palavra dele, meus irmãos, era diferenciada pelo fato que ele não só falava, mas ele transmitia aquilo que ele falava. Jesus, ele veio trazer nada mais, nada menos do que boas novas, novidade. Agora parece até loucura,
se nós formos analisar ao pé da letra, Jesus Cristo veio para uma nação religiosa por natureza. Irmão Valmir, Jesus Cristo, ele nasceu e cresceu no meio de uma nação que tinha por prioridade a palavra de Deus. Poderia ser loucura. Por quê, meus irmãos? Porque este povo, ao ver humano, não necessitava de um Salvador, porque eles já levavam a palavra de Deus, que é a instrução. A palavra de Deus, ela é o guia para aqueles que necessitam chegar até Deus. A palavra de Deus, ela nos aproxima. E quando nós lemos a palavra de Deus, é como nós tivéssemos chegado a Deus, é como Deus estivesse nos acompanhando. Então as pessoas, ao ver humano, não necessitava de um Salvador, mas os olhos de Deus é diferente dos olhos humanos. Enquanto as pessoas olham e dizem assim, esse irmão, essa irmã, não tem problema, eu olho para ele, eu vejo ele feliz, alegre. Olha aqui a face de várias pessoas. Se eu for olhar e decifrar a face de algumas pessoas aqui, eu vou dizer, essa pessoa não passa luta, pastor Valmir. Sabe por quê? Essa pessoa esbanja sorriso, alegre e feliz, mas todavia, a nossos olhos não é o olhar de Deus. Enquanto eu olho para você e vejo uma pessoa feliz, Deus olha além das aparências, e Ele olha para você e consegue ver a necessidade. Ele olha para você e consegue decifrar o que você precisa. E nessa noite, Jesus Cristo, ou seja, nessa manhã, Jesus Cristo está aqui dizendo, filha e filho, pede o que quer que eu te faça, porque se você crer, vai receber. Levanta a mão aí, só quem crê levanta a mão e glorifica esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Entenda aqui, querido. Ei, Jesus nasceu, e a Bíblia vai nos dizer que quando eles tinham 12 anos de idade, os pais de Jesus, alguém diz assim que Jesus se perde dos seus pais, mas não. Os pais de Jesus se perdem dele. Depois de 2 dias, ele procurando a Jesus, preocupado. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos de idade, estava ali no meio dos doutores. E a Bíblia enfatiza que ele estava discutindo a palavra de Deus. E quando eu falo discutindo, eu não estou falando que estava brigando, não. Ele estava colocando em pauta a palavra de Deus. Jesus não estava conversando com qualquer um. Era doutores da lei, era chamado de rabi. Os rabone da época, homem instruído, homens que era chamado de mestre. Agora Jesus com 12 anos está ali pregando, discutindo teologia, coisas profundas, ocultas de Deus com aqueles homens. Você pode se maravilhar e dizer assim, ó, agora Jesus vai, com certeza ele começa ao ministério dele com 12 anos de idade, agora ele vai começar com tudo, mas não. Parece até mentira, mas a cultura do povo judeu é tão forte que uma criança de 12 a 15 anos de idade, ela tinha que saber, irmão, uma criança que nasce judeu de sangue puro, uma criança, novidade para nós, uma criança de 12 anos está pregando. Você vê uma criança de 10, 15 anos aqui, nós se maravilhamos, né, meus irmãos? Nós vemos e diz que olha que maravilha, Deus já usando uma criança de 12 anos. A Bíblia diz que Deus não escolhe cor, raça, nem idade, nem tamanho. É só você abrir o coração e deixar Deus falar, porque Deus vai usar. E o que acontece? O israelita era assim, os judeus. Todo judeu, a partir de 3 anos de idade, até a idade adulta, que eu vou chegar daqui a pouco e vocês vão entender, porque Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E todo judeu, quando começa, a partir dos 3 anos, eles começam a ser instruídos rigidamente. Isso aqui, irmão, não é coisa, hoje eu vou para a escola, amanhã não. Eles é instruído diante da palavra de Deus rigidamente. Toda criança judeu, ele tem uma cultura de estar aprendendo a palavra de Deus. Quando uma criança chega com 12 a 15 anos de idade, ele já deve ter decorado. Isso aí não é aprendido, é decorado. Ele sabe de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, dormindo, acordado, com sono. Ele
tem que ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o chamado Pentateuco, que algumas pessoas acreditam, o Torã, conhecido como Torã. Aos 15 anos de idade ele já tem que saber o livro de todos os profetas e também uma parte do livro de Salmo. Então você vê aí, quando você olha, você diz, não é nada demais, Jesus pregando no meio do doutor, isso era normal. Mas escute isso aqui que eu vou falar uma coisa para você. Jesus tinha um sentido de ele vir aqui nessa terra. As pessoas só acreditam que Jesus Cristo só veio morrer em morte de cruz. Não, antes de morrer ele veio te compreender, irmã. Ele veio te compreender. Por que você chora? Por que você fica triste? Porque às vezes você dá vontade de desanimar. Tem muitas das pessoas que vai além do profundo, dá vontade até de pedir a morte, se esquecer, abrir a terra que você entre viva. Jesus, ele veio te compreender. Ao contrário de muitas pessoas dizem, não, Jesus, ele veio morrer e acabou. Não, Jesus veio compreender porque você sofre muito. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus te ama tanto. E quando eu falo de amor, eu falo de amor loucura mesmo, de uma forma apaixonada. Sabe por quê? Porque Deus te compreende primeiro. Enquanto as pessoas olham para você e não te dá o valor, não olham para você e não te dá o crédito que você merece, Deus todavia, dia e noite, está olhando para você e diz assim, serva, essa é minha serva, esse é meu servo. Mesmo tendo pouca força, ela não desanima. Tendo pouca força, não desiste. E é isso aí o que o apóstolo São Paulo falou. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe quando alguém olha para você e diz assim, ela é uma coitada, Deus diz assim, ó, ali é minha guerreira, ali é meu guerreiro, ali é forte, ali tem a minha fortaleza. Só quem tem a fortaleza de Deus, levanta a mão para o alto e glorifica-se Deus. Então aprenda a primeira coisa aqui, nessa manhã. Quando alguém dizer que você não é nada, você olha para mim e diz assim, com Deus eu sou tudo. Quando alguém tenta te rebaixar, dizendo que você não vai conseguir, diz assim, ó, Jesus já conseguiu por mim. Ei, quando que você não vai conseguir conquistar os teus objetivos, você diz assim, eu viro atleta de Jeová. Jeová faz até saltar muralha se ele quiser. Levante a mão e glorifica-se Deus. Aleluia. Pergunta a teu irmão assim, tu tá entendendo, irmão? Pergunta ele aí, tá entendendo? Tá entendendo, santa? Oh glória. Ei, entenda agora. Depois de 12 anos, pastor Valmir, você não vê falar de Jesus. Aos 30 anos, Jesus começa. Aí, irmão Santiago. Então aí, Jesus passou esse tempo todo para... Aos 30 anos não foi muito desperdício de tempo, não. Ei, tudo existe um tempo determinado por Deus. Enquanto você pensa que está tarde, Deus diz assim, nem chegou a hora. Enquanto você diz assim, ó, meu Deus, vai cair, estou lá no fundo do poço. Deus diz assim, ó, vou acender a luz lá no fundo do poço só para mostrar que eu sou Deus. Depois disso tudo, depois do processo, eu estendo as minhas mãos e digo, não tenho mais, que eu te ajudo. Só quem crê na ajuda de Deus, só quem crê no socorro de Deus, só quem crê no socorro de Deus, só quem crê, glorifica Ele. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Quem está sentindo aí? Quem está sentindo a graça de Deus aí? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Sinta a graça de Deus, porque Deus está te dando força. Deus está te dando força. Primeira sexta-feira do ano de 2017. Sabe por quê? Vai vir luta, vai. Mas também você vai saltar várias muralhas. Você vai conquistar os seus objetivos. Levanta a mão. Sinta a graça de Deus. Sinta a graça de Deus na tua vida. Sinta a graça. Alabacalabaxarabacandarabacaya. Alaxandaraba. Aleluia, o diabo não gosta disso, irmão. O diabo não gosta disso. O diabo quer te ver desanimado. O diabo quer te ver cabisbaixo. O diabo quer te ver desesperado e desesperançado. Mas Jesus é a tua esperança. Você não está aqui em vão, não. Você não está aqui à toa, não. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma vitória grande para a tua vida. Dá um glória para Deus aí, meus irmãos. Dá um glória para Deus aí, igreja. Entenda. Nós lemos
A Bíblia diz que Jesus é nazareno. Jesus, a cidade natal de Jesus é Nazaré. O estado de Jesus era Galileia. Escuta aqui. Você precisa entender que quando Jesus agora começa aos 30 anos, porque Jesus foi o único ser, eu sempre digo isso nas minhas palestras, nas minhas ministrações, o único ser na face da terra que teve duas naturezas. Eu não vou falar da natureza dele nesse momento, mas eu quero te dizer uma coisa. Ele era Deus e era homem, 100%. Escuta isso aqui que eu vou falar para vocês. Esquece aqui, irmão, olha para cá, liga com Deus, porque senão você fica olhando lá e perde a bênção aqui, viu? Glória a Deus. Pode deixar que tem um obreiro, tá? Aí o que acontece, irmão? Jesus começa com 30 anos de idade. Para muitas pessoas foi tarde. Mas Deus é um socorro bem presente. Nunca é tarde para Deus. Deus sabe a hora. É como eu já falei. Nós somos, o ser humano é as pessoas, nós ser humano, somos ansiosos. A gente não aguenta passar provação, adversidades. Porque nas adversidades, que é a primeira coisa, a primeira luta que um ser humano, eu digo todo mundo, incluindo eu e todo ser humano, que serve a Jesus. Se tiver da monância, é só glória a Deus para cá, dá um pulo santo, pula e dá cambalhota e fala línguas estranhas, línguas bonitas, né? Rapaz, mas quando passa a luta, é difícil até sair uma língua, porque só sai choro. E assim Deus gosta, principalmente os crentes pentecostais, Deus gosta. E Deus diz assim, ó, às vezes eu tenho que apertar para descer e chorar. Você está entendendo? Às vezes tem que passar pelo processo para reconhecer, para dizer assim, filho, tem que descer, tem que me consultar. Tudo na tua vida, crente, tem que ser com a permissão de Deus. Nada você não deve tomar, nenhuma decisão na tua vida sem a permissão de Deus, porque passa a luta, acarreta mais luta ainda. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Antes de tomar qualquer decisão, desce no joelho, fala com Deus, consulta a Deus. Não precisa você chegar no gabinete pastoral aqui da sede, ou não precisa procurar o pastor Valmir. Não, desce aí com Deus, que Deus vai usar aqui a nós na frente da revelação e vai falar. Sim ou não, igreja? Isso é fácil. O teu Deus é o Deus do impossível. Vira para o teu irmão e fala isso para ele. O teu Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Os irmãos é meio tímido, né? Não fala, é difícil, né? Interaja, santos. Ei, Jesus era de Canaã da Galileia. Um dia, Jesus começa a seu ministério. E o primeiro milagre de Jesus, é o plano de fundo, todo mundo sabe. Que foi transformar o quê? Fala alto, santas e santos. Foi transformar o quê? Fala mais alto. Foi transformar a água em vinho. Isso daí, irmão, de fato, é o melhor vinho. De fato, a história é disso. Melhor vinho. Escuta aqui, você precisa entender. Ei, um dia Jesus diz assim, ó. Um profeta, ele não tem honra na tua pátria. Isso foi palavra dita por Jesus. Não é adágio popular, não é provérbio chinês, não é provérbio de Salomão, não. Foi Jesus que falou. Escuta aqui. Na tua casa, eu já vou falar. Na tua casa, você é uma pessoa de exemplo, você chega, você sai fora, o povo diz assim, eita mulher abençoada, eita homem de oração, eita irmão Edivaldo, louva que o céu desce. Mas na tua casa as pessoas não reconhecem. Na tua casa que eu estou falando, é casa mesmo. Você é uma pessoa de oração, você ora por todo mundo, Deus dá a vitória, mas na tua casa as pessoas não reconhecem, te desrespeita. As pessoas não vê o valor que as pessoas lá fora vê. E isso entristece muito a você. E Jesus passou por isso. Por que eu estou dizendo que Jesus te entende? É para você entender que ele passou pelas mesmas coisas. Ele não só veio morrer, não. Ele veio te compreender. E ele sabe. Segura as tuas palmas aí, peraí. Segura aí. E ele entende, às vezes, quando você passa pelo processo, porque as palavras é como flecha. Diz agora o sábio, que era Salomão, no provérbio. É como a flecha, irmão. Ela abate e fere. Às vezes desanima, desarma um homem.
Você quer desarmar um homem? Toque no principal, que é o coração. O coração é o centro das emoções. É o centro das emoções. Você conseguiu atingir, e o diabo tem lutado para atingir. Sabe por que você não vê muitas pessoas que estavam outra hora com você, mas desistiram? Porque não perseveraram. O diabo conseguiu. Mas quando acontece isso, a Bíblia diz que nós temos um escudo. E esse escudo, ele sempre vai te proteger. Alguém pode te humilhar, vai falar palavras? Vai contra você. Mas não pode tocar em você. Porque no dia que tocar em você, aí vai se ver com o Senhor Deus. Ei, e todas as pessoas que olham para você e não dão o valor que você merece, escuta isso aqui. Continue na brecha e não dê a brecha. Continua firme na rocha em Jesus Cristo, perseverando, fazendo o mandamento de Jesus, orando pelo aquele que te persegue. Sabe por quê? Porque já Deus vai mostrar que Ele é Deus. E eu estou falando isso, é Bíblia, viu, irmão? Eu estou falando que Deus mostra para aqueles que trilham caminho reto que Ele é Deus.